Olá, bem-vindos. Estamos no episódio número 32 das Manhãs MyGig. Cá estamos para mais uma horinha para falarmos de muitos assuntos sobre cultura pop, não é, Luísa? Sim, olá, Pedro. Já temos que pensar um bocadinho para saber qual é o número. Eu estava aqui, de repente corria em 2 segundos os temas todos que íamos falar hoje para ver se destacava algumas, não música, são todos importantes. Sim. Cinema, Sim, algumas sugestões para este fim de semana, que é um fim de semana especial, especialmente para quem tem crianças, porque é o dia da criança. E também falar aqui um pouco de alguns filmes. Sim. Neste caso, um filme que tu foste ver esta semana. Exatamente. Ok, mas Furiosa. Antes, sim, acho que as pessoas têm de saber. Sim. Não estamos sozinhos. Então, quem está connosco? Connosco vai estar a Rita da Nova, a escritora, acabou de lançar um disco fresquinho. Um disco? Eu disse, acabou de lançar um disco. Ainda não, pois não. Sabem o que é? Graças a Deus. Ainda não? Não, graças a Deus. Se no dia em que eu lançar um disco, vocês imigrem, porque vai ser mau. Mas acabaste de lançar este livro, verdade, Quando os Rios se Cruzam, e é sobre ele que vamos falar nesta emissão de hoje das Manhãs MyGig, e também um bocadinho sobre aquilo que aconteceu no fim de semana passado, que foram 2 noites onde estiveste presente no Estádio da Luz, no concerto da Taylor Swift. Também vais-nos dar a tua visão sobre aquilo que eu acho que foram esta experiência. Podemos arrancar já exatamente com isso. Sim, porque, aliás, tem sido o tema que tem dominado aqui a nossa conversa em off, porque a Rita não só vai também a mais 3 cidades, como esteve nas 2 noites aqui no Estádio da Luz. Sim. Como é que foi a experiência? Foi a tua primeira vez a ver a Taylor? Foi. Ok. Eu sou fã da Taylor já desde a era Speak Now, portanto 2016, acho eu, mais ou menos por essa altura, portanto, há muito tempo. E foi a primeira vez a vê-la. Infelizmente não tive os meios na altura para ir ver a Reputation Stadium Tour, que foi a última tour que ela fez. Ela viria ao Nós Alive em 2020. E depois deu-se a pandemia. Aliás, quando confirmaram que nesse ano era Billie Eilish e Taylor Swift no Alive, eu pensei, cartaz de sonho. Era o cartaz de sonho e eu pensei, não, estou entregue, está tudo bem, comprei na hora, super feliz, e de repente pandemia. Sucede uma pandemia e por isso não pude vê-la, e foi a primeira vez, primeira e a segunda, não é? Porque foi 2 noites seguidas, e foi... Eu já tinha visto, obviamente, o filme na Disney Plus, portanto, eu sou daquelas fãs que não têm problema nenhum de spoilers de agora vais ver na Disney Plus e depois vais ver o concerto e não vai ser igual. Não só o concerto, neste momento tem mais uma era, como a experiência ao vivo. Claro. A experiência. Aliás, tu foste nos 2 dias e a experiência super diferente. Exatamente. Exato. Aliás, aquele concerto está montado de forma a que ele seja sempre diferente de ver, dependendo do sítio onde tu estás no estádio, não é? Eu estive na primeira noite no balcão 0, piso 0, portanto sentada, mas relativamente perto. O que dá um ponto de vista para aquele palco incrível. Exato. Com aqueles efeitos. Não, não vês os efeitos. Não? Do piso 0 não vês. Okay. Do piso 0 é quase como se ela estivesse assim os pés delas estão, portanto, na tua noção visual, e, portanto, vês o palco, mas não vês toda a animação de palco. Portanto, vês tudo o que acontece, tens uma noção mais geral. Depois, na segunda noite, estive lá em baixo, no lado direito do palco, e aí não vês palco nenhum, mas vês muita Taylor, porque eu acho que a Eras Tour está mesmo montada de forma a que seja sempre possível vê-la. Não, e ela percorre o palco vezes sem conta. E o palco tem plataformas que sobem, elevatórias, e portanto isso ajuda muito. O ano passado falei convosco sobre o Harry Styles. E aí notei uma grande diferença, porque o palco do Harry Styles era uma espécie de U, não é? Em que se ele estava na ponta oposta do palco, apesar de estar lá à frente, eu não o via, não sabia onde é que ele estava sequer. Aqui não. Aqui, se a Taylor fosse para o fundo do palco, eu conseguia vê-la na mesma. E acho que nesse sentido está um espetáculo super bem montado, e é uma experiência diferente, dependendo do sítio onde estás, obviamente, e das pessoas com quem estás, porque eu fui com pessoas diferentes. Quer dizer, no segundo dia fui sozinha lá para a frente. No primeiro dia precisaste ali do apoio do maridinho. Precisei ali da mãozinha. Mas dizer que a Rita é 50% de um dos meus casais favoritos, que é a Rita e o Guilherme Fonseca. Quer dizer, eu sou 100% de um dos teus casais favoritos. Depois ele também lá está. Exato, sim. E pronto, portanto, eu acho que foi uma experiência muito, muito, muito boa. Eu adorei. Nunca tinha visto um concerto no Estádio da Luz. Acho incrível. Estou muito fã do som, da maneira como... É tudo muito amplo, não é? Ao contrário de uma arena fechada, aquilo é... E a lotação para as 2 noites, depois, obviamente,
a lotação estava lotada, não é? Estava esgotada, mas havia muito espaço. Havia espaço. Por questões de segurança mesmo. Portanto, a Taylor faz mesmo questão de, no piso, respirarem. Ao nível do relevado, haver espaço. Sim, isso foi uma coisa que eu senti. Eu não estava como é que isto estava organizado? Vocês tinham os bilhetes VIP, que eram as pessoas que entravam às 3 da tarde e que, portanto, podiam garantir lugar lá à frente. Se saíssem de lá da frente, perdiam o seu lugar. Ou seja, não era uma zona fechada como existem alguns concertos, não é? Aquele Golden Circle. Sim. E eu estava nessa zona, mas não tinha bilhete VIP, e eu devia estar, eu vou dizer para aí, 10 filas de pessoas do palco, 10, 11 filas de pessoas do palco, e tinha muita gente atrás de mim e eu nunca me sentia apertada. Deu espaço para saltar, isso também diz muito do público que segue. Sim, só houve um momento da noite em que estavam dois rapazes americanos. Incrível. Eu estava ali naquela pontinha ao pé do Tiamat. Estavam 2 rapazes americanos já um pouco embriagados, e que começaram meio a tentar... furar? Nem furar, mas estavam a incomodar, ou seja, a chegar-se muito e tudo mais, e de repente eu e outras 2 raparigas estávamos dizendo, vocês vão parar com isso já imediatamente. E eles, pois ok, está bem. E foram lá para trás. Pronto, portanto, isso, estás a ver, até embriagados havia imenso público internacional. Imenso público internacional, muitos americanos sobretudo. Sim. Para quem fica mais barato vir a Lisboa. Eu já tinha visto isso em relação até aos concertos de Paris, que havia americanos, para quem compensava ir até Paris e ficar lá para ver o concerto. Do que ver nos Estados Unidos. Do que ver nos Estados Unidos. Sim. Aliás, a Ticketmaster está agora Rebentou? com... Pois, exato, mas está agora ao processo, ou estão a... não é? Avançaram com o processo por causa das questões de vendas de bilhetes. Pronto, enfim. Mas sentes que viver a experiência ao vivo é totalmente diferente do que viver a experiência no cinema, não é? Super diferente. Mas aquilo impactou-te mais do que o que tu estavas à espera? Muito mais. Eu sabia que assim que começasse a introdução, vocês estão a parte como é a introdução, não é? Sim, com aquelas coisinhas... Uma espécie de pétalas. Sim, e depois todo um canticozinho que ela faz com todas as eras, e eu sempre que via isso no Disney Plus ou no Frozen, arrepiava-me. E eu disse ao Guilherme, quando isto começar eu vou começar a chorar. Eu tenho a certeza que... E assim foi. Tipo, assim que começa eu já chorava. Sim. E eu nem sou muito de chorar em concertos, ou seja, portanto, foi ali... Mas havia aí muita emoção relacionada com... Foram muitos anos à espera. Eu gostava de te perguntar, o que é que tu achas que em ti ressoa no que toca a seguir uma artista como a Taylor Swift? No meu caso específico, eu acho que é o facto de nós termos mais ou menos a mesma idade. Ela é 2 anos mais velha do que eu, e acho que a evolução dos temas em que ela toca, quem não conhece diz, a Taylor Swift fala sobre os namorados. Ok, mas fala sobre 1 milhão de outras coisas sobre ser-se mulher. E evolui, não é? Porque ela cresce e os temas evoluem, a qualidade das letras dela evolui. E não só isso, como o facto de ela ser uma artista que não tem problema em arriscar. Em mudar constantemente sonoridades, ideias. Ela não ficou parada no country, não é? Ela sempre que era a melhor em qualquer coisa, em alguma área específica, ok, então nisto eu já sou boa, vamos lá tentar. Eu acho que isso é muito visível naquele documentário, acho que é Miss Americana, em que ela a certa altura diz, ok, então ainda não foi agora que reconheceram o meu talento, querem mais disto, então bora lá. Ela vai a jogo e de repente é mais pop, é mais urbano, é mais não sei o quê. Acho isso incrível, porque não é qualquer artista que não só consegue fazer o crossover, mas um crossover com tanto sucesso. Sim, e é interessante tu perceberes esta ideia de que agora a Taylor Swift obviamente está num pico de fama mundial que eu fico contente e adoro que outras pessoas possam ficar. Tenho amigos que me dizem, agora eu percebo. Ou pessoas que foram ao concerto que não gostavam assim tanto e disseram, depois deste concerto eu percebo porque é que compraste datas para 5 cidades. Eu digo, ok. Yes. Bem-vindos. Exato, bem-vindos. 4 cidades na realidade, mas venham. E acho que é o facto também dela ter uma postura muito próxima dos fãs, apesar de ser uma pessoa muito afastada, não é? Obviamente. Ela consegue ter ali um equilíbrio interessante, sobretudo agora nestes últimos anos. Houve alturas em que ela convidava fãs para irem a casa. Sim, ela tem um distanciamento saudável, mas eu acho que ela continua a tratar a comunidade de fãs como os amigos que ela muitas vezes partilha que não teve quando era criança. Ou e acho que adolescente. É essa postura tão agregadora que faz com que depois ela crie uma comunidade de pessoas que são efetivamente muito queridas umas com as outras. E há o efeito belonging, não é? Que é de pertença, que é, tu às tantas, quando fazes parte desta comunidade, tu fazes parte de algo. Sim. E de algo que é tão positivo. Não há nada de negativo ou de exagerado. Sim. Fazer parte desta comunidade, ok, adoram a Taylor Swift.
há pessoas a quem pode fazer alguma confusão. Por exemplo, tu comprares bilhetes para 4 cidades, tudo bem. Poderia tu agora depois entrar aqui em toda uma discussão sobre então e pessoas que compram bilhetes para ir ver o Benfica fora, mas eu não vou abster-me. Vou abster-me porque já discuti muito. Não, até porque isso nem sequer está aqui. Exato, sim. Mas acho que quer sim, dizer, mas o paralelismo é bem pensado, como é óbvio, não é? Claro que sim. E que vão a outros países ver. E que vão atrás, claro. Tenho imensos amigos que vão atrás do Sporting para tudo o que é país onde eles jogam. Sim, vão. É algo que satisfaz. E às vezes até sai mais caro do que, por exemplo, ir ver um concerto da Tyler. Mas acho ótimo, acho que as pessoas, quando gostam, acho que é tão bom gostar de coisas, sabes? É tão bom. E é tão bom pertencer a algo. Sim. Eu acho que, fazendo parte desta comunidade, pertence a algo que é tremendamente positivo. Sim. Até porque ela é uma artista. Eu ainda não vi muitas artistas a dizer uma coisa que recentemente vi uma entrevista, mas acho que a entrevista não era recente, era até já tinha alguns anos. Ela a dizer. Há artistas que dizem eu não tenho nada a ver, vocês é que educam os vossos filhos, eu visto o que me apetecer e portanto isso não é da minha responsabilidade. No entanto, a postura dela era, eu acho que a partir do momento que se atinge um determinado nível de sucesso é inegável que nós temos uma influência na vida de jovens e portanto eu escolho estar consciente dessa minha influência e portanto fazer determinadas opções nesse sentido. E eu acho que as opções dela têm sido muita consciência e ir sempre pelo positivo e passar por cima. A resiliência, eu acho que é uma mensagem fortíssima no que toca a Taylor Swift, porque às vezes que nós vimos ela ser mandada abaixo e criticada, e ela dá a volta por cima neste momento. Acho que por alguma coisa foi a figura do ano para Time Magazine. Sim. Porque a verdade é que é algo tremendamente positivo e que influencia e que... De uma forma positiva. E que extravasa a música, extravasa até o entretenimento. E é uma pessoa extremamente trabalhadora. Tipo, a capacidade de trabalho daquela mulher é uma coisa... Ela não dorme. Eu acho que ela dorme. Espero que durma. Deve ser nas viagens. Taylor, tu dormes, por favor diz-nos. Tem boa cara, não tem arte? Sim, tem arte quem dorme. Quem não dorme. Tem aquela carinha que parece que tem 15 anos a vida toda. Sim. Eu, em casa, tive a oportunidade, ao longo deste ano, de ver uma evolução de antecipação deste concerto. Laura, beijinho. Mas mais do que isso, porque a Laura fez mesmo uma imersão nos discos, na escolha das músicas. Ela chorou Babi Rain porque quando foi divulgada a possível setlist dos concertos, não estavam integradas 3 das músicas que ela mais queria ouvir. E sabes quais eram? Não. Uma delas eu sei que, entretanto, a Taylor acabou por tocar, que foi Out to Well. Portanto, não é que ela ia ter... Desculpem. Ela acabou não ia por... tirar o Out to Well. Sim, não ia, não. Mas estava fora da setlist, portanto foi uma surpresa. Não. Estás a confundir com Long Live? Ou Long Live. Se calhar é Long Live. A Out to Well, ela toca sempre. Ninguém a deixava sair do palco. Mas, exatamente, a Long Live. E percebo o fascínio que o público teen da Taylor sente e vive de apreço e de rever na Taylor, de facto, uma série de atitudes onde elas se revêem. E isso é extremamente interessante, como é que a Taylor consegue ir até lá abaixo aos teens, early teens, e consegue puxar, e aliás, a prova disso foi as duas noites no estádio, onde esmagadoramente o público que estava no estádio a assistir era basicamente teens e early 20s, não é? Sim. E depois eu. Não, vocês havia malta mais velha. E que cantaram às 3 horas incessantemente ao lado da Taylor, sem pausa, não é? Foi uma coisa fantástica. Sim. Diz-me uma coisa, tu que és seguidora, portanto já devias saber quase o espetáculo de cor. Houve alguma coisa mesmo assim que te surpreendesse? Além das músicas surpresa, que são sempre todo momento em cada espetáculo dela, eu acho que é uma coisa que eu não esperava que acontecesse. Portanto, quando nós vemos o filme no cinema ou na Disney Plus, nós temos... Bem, aquilo está editado, não é? Está extremamente editado para as transições entre eras serem rápidas. E eu achei, na minha inocência, que as transições iam ser muito mais demoradas. Mais longas, mas não, foram rápidas. Aquilo é 1 minuto no máximo. Como é que ela troca de roupa? Eu não roupa? sei. Aquilo não é uma roupa tipo... Não é um vestido super largueirão. Nunca é a mesma... Há 2 Taylors. Enquanto a outra se prepara para a seguinte. Só pode. É como os palcos, Taylor. Que há efetivamente 2. Nos Estados Unidos havia 2 palcos, porque quando ela estava a acabar numa cidade já estavam a montar noutra. Nunca ninguém soube, mas o grande segredo da Taylor Swift é que ela tem uma irmã gêmea. É uma irmã gêmea.
Pá, é que aqui, em primeira é mão. assustador a rapidez com que ela se despacha, e eu quero muitíssimo, eu acho que isto há de acontecer eventualmente, eu quero muito um documentário de behind the scenes desta tour. Porque eu acho que deve ser brutal ver como é que aquilo tudo funciona por dentro, porque o palco tem de estar todo... porque ela sai de um lado, aparece do outro. Mas nestas coisas, com mudanças de roupa, eu penso sempre... Quando eu era mais nova havia uns números de magia que passavam na televisão, às vezes, que era malta que estava a dançar e que às vezes passavam-se por uma coisa e saíam já com outro vestido. E eu penso sempre nestes números de magia que a malta trocava de roupa e que claramente aquilo era um vestido que às tantas está virado a ver se já é um vestido diferente. E eu fico sempre a pensar nisto, porque tem que haver truque. Tem que haver truque, não é simplesmente uma roupa que tiras e não, ainda por cima muitos dos bodies que ela usa, não é? São apertados, portanto como aquilo é que deve ser... Aquilo deve ter quase de certeza que dos dois lados apertar. Ela deve vestir aquilo assim, apertar, rápido, aquilo deve ser super rápido. Acho aquilo incrível. Mas isso foi uma das coisas que mais me impressionou, a rapidez com que ela faz a transição entre eras, foi... E 3 horas ali. Era o suficiente para a malta beber 2 golos de água e a seguir já está em palco. Sim, não é? E eu achei que ia ser uma coisa muito mais demorada. Obviamente que tem ali, há momentos em que aparecem dançarinos, deixa a banda, deixa mesmo os visuais no ecrã mudam, sim, mas etc. ela nunca desaparece muito tempo. Não. Pois é isso. Tu, como fã, qual é que achas que agora, a partir deste momento, por onde é que a Taylor Swift vai? Já disse. Tu já disseste? Eu tenho uma ideia, mas... Tenho uma ideia, entenda-se. Um palpite, ou algo que eu acho que seria uma boa ideia. Não era bom para nós, em Portugal. É ela parar? Não. Não, mas diz, qual era para ti? Eu não sei, eu acho que vai acontecer Para já, há um rumor de que eventualmente vamos ter Taylor Swift no MCU. Sim. E também ela está a preparar um musical. Ela já registou a trademark para um musical. Sim. Portanto, poderemos ver a Taylor dar os primeiros passos no cinema. Primeiros passos? Não, mas numa produção maior. Ao nível da Marvel. Provavelmente. Eu acho que ela agora vai dedicar-se muito mais a uma coisa que ela já falou que quer, que é realizar filmes. Que ela já faz com os videoclipes e eu acho que é uma coisa que ela quer fazer. Não sei se, musicalmente, não sei para onde é que ela poderá ir agora. Acolheste bem este último disco? Eu gostei muito. Eu sei que não é a praia de toda a gente. Certo. Eu gostei muito. Ainda não a ouvi com muita atenção de uma ponta à outra. Eu sei que ela é muito cuidadosa na escolha da ordem das músicas, mas as que tenho ouvido com mais atenção, gosto muito, porque lá está, há qualquer coisa de torturado. E de adulto, não que é? Que eu gosto. Pronto, não é só tipo bubbly. Sim. Bubbly é bom, malta, mas a pessoa está com uns 40 e, portanto, já reconhece. Que... Mas é isso, ou seja, o que eu acho é que ela faz é uma coisa muito adulta, muito madura, muito revoltada. Amargurada, que eu adoro. E que ele fez-me lembrar muito uma mistura de sonoridade de Red, que é, apesar de tudo, não é tão pop assim, com a parte lírica de Folklore e de Evermore, que são os meus álbuns do coração e que foram as duas coisas que me aguentaram durante a pandemia. E, portanto, eu gosto muito. Eu percebo que haja fãs que depois de um Midnight, que é uma coisa pop pura e dura, não tenham gostado tanto. Eu gosto muito, sobretudo pela parte lírica, porque é das coisas que eu mais admiro nela. E as personagens que ela criou dentro de algum dos temas, lá está, que eu ouvi com mais atenção. Sim. Acho interessantíssimo. E ainda há a teoria de que ela vai lançar um livro de poesia. Não sei se isso é verdade ou não. Que faria sentido na sequência deste disco, não é? Sim. Porque acho que ainda ficou muita coisa de fora que ela poderia aproveitar, eventualmente, para um livro de poesia, não é? Sim. Eu acho que ela, neste momento, está exatamente naquele ponto onde tudo onde tocar é ouro. Pois, é o toque de Taylor. Eu já falei aqui na nossa temporada anterior. Não é toque de Midas, é toque de Taylor. Sim, eu acho... Até a NFL ficou a ganhar. Eu acho que ela... Pronto, vai... Gossip. Espero que ela pare um bocadinho também. Tens gossip? Como é que é? Achas que ela está grávida ou não? Acho que a mulher só comeu. Acho que ninguém tem nada a ver com isso. A mulher só comer, acho eu. Achas que sim? Não sei, e se tiver... Acho que se tiver, acho que é daquelas coisas não, nada contra. Claro que nada contra. Sim. Acho que é daquelas coisas, não se fala hoje em dia. Mas será uma grande notícia, não é? Será? Acho que sim, se ela quiser. Sim. Se ela quiser, mas... Acho que já estamos naquele ponto que é... pá, deslarga. Para mim acho que seria uma grande surpresa esta... Mas, não, ela sempre... Eu vi uma entrevista... Lá está. Pessoa vê muita coisa. Eu vi uma entrevista recentemente dela, tipo, há 10 anos, a dizer que dali a 10 anos... Alguém perguntou, onde é que te imaginas daqui a 10 anos? E a resposta dela não foi a fazer uma turnê mundial e a vender estádios. Foi, acho que se calhar já gostava de ter uma família e fiz isso. Não sei se
estando a relação dela a correr tão bem, se uma fase seguinte não pode ser uma fase... Ela está a dar tudo nesta relação, Sim, segundo consta. Não pode ser uma fase mais virada para esse lado familiar, que parece ser algo... que ela quer. Aliás, há uma altura no Miss Americana em que ela fala com a Abigail, que é amiga dela de longa data, em que ela diz que quer muito ser mãe, mas tem muito medo. E que a Abigail diz, não, acho que tu davas uma grande mãe, acho que sim. Ou seja, tem esse momento mais íntimo. Agora, não sei, honestamente, não sei se está grávida ou não. Eu nem sabia que havia de facto, supostamente está um bocadinho inchadinha na barriga. Há uma foto assim, pode só ter que comido. é um bocadinho pronunciada. Chama-se ciclo. Exato, sim, exato. E retenção de líquidos. Não, provável. Ela provavelmente nem sequer deve beber muita água. Está incrível. E aquele pernão, desculpem. Sim. Ela primeiro é muita perna. Não, ela é enorme. Mas 1,70, não é? 1,80. Isso foi outra coisa que me impressionou, porque eu sabia que ela era alta, mas quando ela sobe a palco eu ficava tipo... Não, ela é gigante. Esta mulher é gigante. E depois tem aqueles... Os tacões, mas mesmo quando ela está de raso... Não, ela é enorme. Vê-se que ela é muita grande. Perna. É muita pessoa ali. Eu fico tipo, ok, tu és mesmo muito alta, és enorme. Ok. Sim. Eu com o meu 1,50m e pouco. Bem, eu estou atrás desta conversa, mas a Taylor já foi. Isso, vamos, e temos aqui muita coisa que queremos ainda falar, nomeadamente, antes de irmos ao livro da Rita, se calhar... Tens umas noticiazinhas para dar, não é? Tenho, mas se calhar vamos antes ao teu review da Furiosa, porque... Saltar para o Furiosa. Sim, vamos, saltamos. Muito bem. Já viste o Furiosa? Não. Ainda não foste ver. Ok, então, Pedro Furiosa. Silva disse-me que está a tentar marcar algo com o seu marido. Supostamente iam ver brevemente, não sei. Furiosa, aí está, 9 anos depois do Mad Max Estrada da Fúria, que nos trouxe um Tom Hardy e uma Charlize Theron, dita pela mesma... Theron, tu... Sim. Charlize Theron, mas com o sotaque africano. Sim. Que, de facto, marcou um regresso de George Miller a este universo há cerca de 9 anos atrás e que eu adorei. E é um filme que tem, assim... Eu gosto de Charlize Theron. Sim. Ou Theron, como ela quiser. Tom Hardy, gosto muito. Sim. E o próprio Nick Hoult, que está fabuloso no filme. O Nick Hoult, ao longo do filme. Para mim foi a revelação na realidade. Ainda não era a estrela que hoje é, mas está fabuloso ao longo do filme. E na realidade, este meu lado ambientalista sofredor, toda a metáfora em torno da água e do ambiente e de proteção... transversal ao universo de Mad Max, porque eu não conhecia. Portanto, eu adorei o filme. Relembrar que o primeiro filme de Mad Max é de 1979, com o Mel Gibson miúdo, praticamente. Eu devo ter visto já, sabes? Sim. Mas já não me lembrava. Mas, de facto, eu tenho a Estrada da Fúria como um dos grandes filmes dos últimos anos e volta e meia gosto de o rever, até mais pelo exercício da própria realização, direção de fotografia e todo aquele universo. E quando saiu a notícia de que George Miller ia novamente pegar neste universo, percebi que, ok, mau nunca vai ser. Até porque há esta coisa, não é? É sempre George Miller que pega no universo e que realiza estes filmes. Sim. O que garante uma determinada linha na realização. Sim. E também no storytelling. Não é garantido que agora daqui para a frente isso volta a acontecer. Nós temos um George Miller com basicamente 80 anos neste momento. Que pode voltar. Eu acho é que estes filmes são extenuantes para um realizador. Parece estar melhor, sei lá, um Martin Scorsese. Pois. A nível da idade. Estou a falar a nível da idade. Não estou a falar. E já lá vamos ao Furiosa para eu te dizer até onde é que ele vai. Sendo que a particularidade que este Furiosa nos trazia é que era uma prequela do próprio Estrada da Fúria. Ou seja... O entendimento foi que no Estrada da Fúria houve uma personagem que roubou um pouco a cena. Sim. Mais do que até o próprio Tom Hardy. E que era impossível não roubar quando tens a Charlize a protagonizar aquela personagem. E que eles não se deram assim tão bem durante o filme. Não, mas consta não. Mas também ninguém está muito bem com o Tom Hardy. Fala-se de uma prequela da personagem de Tom Hardy, mas que esta teve primazia. E entretanto, uma prequela, quer dizer, eu acho que as coisas devem andar para a frente. Eu tenho sempre assim algum... porque já sabes para onde é que vai, não é? Sim, porque se era para contar aquela história, então tinha-se começado pelaquela história, não é? Mas de facto o George Miller escreveu este Furiosa, que conta então a história desta personagem e o porquê dela depois estabelecer aquele protagonismo na Estrada da Fúria. Aliás, os dois filmes, se quisermos, colam perfeitamente
um com o outro. Tu acabas o Furiosa com vontade de ver... Tu acabas o Furiosa com vontade de logo a seguir ver a Estrada da Fúria. E os dois filmes literalmente colam. Ou seja, isto não é um spoiler, mas a parte dos créditos finais é feito com imagens da Estrada da Fúria. É quase como se estivesse a fazer um teaser para a Estrada da Fúria. E isso acho que está muito bem conseguido, porque toda a evolução da personagem Furiosa, desde criança até à idade que depois pega na Estrada da Fúria, tem uma evolução perfeita em termos de storytelling para aquilo que depois nós vemos da Charlize Theron. Aliás, o último segmento de filme, ou se quiserem, o último terço da Furiosa, nós vemos a Anya Taylor-Johnson, Joy, nós vemos ela praticamente parece mesmo a Charlize. A personagem Furiosa é quase ela. E isso, de facto, beneficia muito esta prequela, e por isso é que eu acho que acaba por ser uma coisa que, ok, são duas peças do puzzle, esta só chegou com 9 anos de atraso. Eu acho que um elemento essencial para convencer as pessoas que podiam estar na dúvida por ser uma prequela foi o casting da Anya Taylor-Joy. E não só. Vamos lá, o Chris Hemsworth faz aqui... Mas eu estou a dizer antes de sequer ver. Sim. Quando sai a notícia Furiosa e obviamente marcadamente eu achei logo que nesse momento nós teríamos ali um cast que seria fortíssimo, ok? E o que é que achaste então do Chris? Achei que é ele que acaba por ser o grande protagonista do filme. Achei que ele está muito bem, descola-se, ele é um belíssimo ator. Eu já vi o Chris Hemsworth com papéis mais dramáticos, com papéis de ação, com um herói como o Thor, e ele consegue ser... e mesmo como Thor já o vimos com prestações bastante multifacetado. Nós já vimos um Thor, se quiseres, numa versão negra, e depois um Thor numa versão quase circense, que foi este último Love and Thunder. O que eu acho é que o Chris Hemsworth veio para este personagem, o Dementus, com uma vontade de querer mostrar que ele de facto é multifacetado nos papéis que pode representar. E eu acho que, ponto 1, ele divertiu-se imenso a fazer isto, e isso nota-se no pós-filme, nas entrevistas que deu, em tudo o que disse e escreveu sobre o filme da parte dele, mas eu sinto, é daqueles atores, e este é um personagem que tu estás a ver o filme e estás a ver, ele está a gozar tanto o prato com este personagem. E, efetivamente, isso para mim fica como um registro daquilo que é o grande potencial que o Chris Hemsworth tem pela frente, sendo que provavelmente estaremos aqui à beira de assistir a uma pausa, se calhar até grande, na carreira dele. Fala de um Thor, sim. Sim, e que provavelmente vai fechar o capítulo dele relativamente ao personagem. Portanto, eu já comentei isto com algumas pessoas que também viram o filme, e eu, durante o visionamento, dei por mim a olhar para o Chris Hemsworth com uma proximidade em termos de encarar aquele personagem quase como o Heath Ledger abraçou o Joker. Atenção, eu sei que isto é um statement muito forte, mas achei que em determinados momentos do filme... Eu acho que é uma personagem mesmo assim mais leve. Não, do que o Joker de Heath Ledger. Não, os dois universos, para além de estarem muito distantes um do outro, a personagem em si, do Heath Ledger, eu acho que tem uma profundidade, e tem um ator que naquele momento, basicamente, era um Joker 24 horas por dia. Ele fora de cena e em cena esteve sempre agarrado àquele personagem. No caso aqui do Chris Hemsworth, não sei se foi isso que aconteceu, suponho que não, mas senti que ele quis dar aqueles lives de uma loucura semi-descontrolada e alguns tiques que me fez recordar a prestação do Heath Ledger com o Joker, ok? Por isso é que ele acaba por, de facto, ser um dos grandes protagonistas do filme. O storyline deste filme acompanha, de facto, a Furiosa na sua história, na sua evolução e no seu papel neste universo, mas não é uma história única, porque paralelamente está a história de como tudo se vai juntar para depois termos o universo
que a Estrada da Fúria nos apresentou. Já vimos a apresentação do Joe. Sim, o Immortal Joe, toda essa história de porque é que aquilo chega ao estado em que chegou no Estrada da Fúria é muito com base naquilo que está desenvolvido aqui na Furiosa. Foi um filme que foi muito bem recebido e aclamado pela crítica. É um filme que até para mim, das críticas que eu li, acabou até por me surpreender como é que alguns críticos que normalmente são tão avessos a este estilo de filmes acabaram por dizer, sim senhora, George Miller regressou a este universo com nota máxima, e isso de facto é uma evidência. E acho que em Cannes foi muito bem recebido. É um filme que em nada fica a dever à Estrada da Fúria. Eu só não os coloco ao mesmo nível por uma razão simples, é que de facto a prestação do Tom Hardy e da Charlize Theron ao longo do filme é uma coisa que tu te agarras mesmo a eles, e àquela história e à dimensão com que o filme é feito. Este sendo exatamente a recriação desse universo, até do ponto de vista de construção de aquelas perseguições. Nós não temos aquelas perseguições no deserto tão faustosas como nós assistimos no Estrada da Fúria, nem aquelas coreografias loucas, nem aquele desvario de muitas vezes a banda sonora entrar na realidade da cena e não ser um complemento à cena. Tu aqui não tens neste filme essa textura, mas tens a mesma textura de tensão que tinhas nas perseguições. Não é? E isso é muito bem feito a partir do momento em que cerca de metade do filme entra um novo personagem, que é o Tom Burke, que assume esse personagem e que de facto será ele um bocadinho o pilar da personagem Furiosa até ao fim do filme. Eu gostei imenso deste filme. Aconselho vivamente a irem vê-lo ao cinema, sobretudo ao IMAX. É um filme que tem uma fotografia. Sabes que o filme tem cenas... porque as pessoas que eu normalmente convidaria não vão à IMAX. Pedro Silva e Guilherme Fonseca são avessos à IMAX. Pronto. A malta do Private Joke. Olha, posso dizer que este filme tem algumas cenas que te transporta para o universo do Dune. A fotografia, a forma como está filmado, o deserto em si, aquela... Mas eu acho que tu hoje em dia já sonhas com Dune. Não, acho que não. Mas transporta, há cenas que te transporta para aquele universo e assim, só falta aqui a banda sonora do Hans Zimmer. É daqueles que uma pessoa tem que ver no cinema. E outra questão engraçada é que eu acho que nós temos o George Miller, lá está, que fez este filme, escreveu e realizou este filme basicamente quase com a mesma equipa com que tinha feito a Estrada da Fúria. O George Miller, que é de facto um realizador que eu gosto e sempre gostei, por fugir um bocadinho àquela linha quadrada que Hollywood ao longo de décadas sempre nos trouxe dos realizadores. E, enfim, ele conseguiu ser tão versátil em fazer os Mad Max, em fazer a Estrada da Fúria, como de repente o Happy Feet, que eu adoro, o primeiro filme, e outros que marcaram de facto a carreira do George Miller, e eu acho que ele regressa aqui com muito prazer. Isto não foi um frete para ele. Ele regressou a esta história e porque queria contar muito a história da Furiosa, e acho que ele fez-lo com um imenso prazer, e isso nota-se no filme. Depois, agora, paira sobre o filme uma espécie de sensação de flop. Já sei. Ok? Sim. Paira sobre uma sensação de flop porque o filme foi marcado pela Warner para estrear no Memorial Day, que é um dos fins de semana, se não o fim de semana mais importante daqueles que são os fins de semana de bilheteira, que é um fim de semana prolongado, é sempre uma altura onde tu tens os maiores blockbusters a estrear, é sempre um fim de semana onde os estúdios de cinema apontam sempre os seus melhores trunfos para estrear nesta altura. E o que nós assistimos foi que este fim de semana, que foi o fim de semana passado, registou uma bilheteira fraquíssima. A mais fraca bilheteira dos últimos 30 anos. Fim de semana dos últimos 30 anos. Ou seja, deste fim de semana de Memorial Day, desde o Casper, o filme do Fantasminha, já tem 30 anos, desde o Casper que não havia um Memorial Day tão fraco em termos de bilheteira. E isso cai e recai sobre o Furiosa e também o Garfield, que estreou também neste fim de semana. Ficaram taco a taco, embora... Ficaram taco a taco, mas nos Estados Unidos ambos não chegaram sequer aos 30 milhões de dólares cada um deles. Um ficou com 26 e o outro ficou com 25. Que é um bocadinho grave no caso de Furiosa, porque é um filme com... 160 milhões, 168 milhões de orçamento. Foi quanto o filme teve, e já se começa a dizer que o filme muito dificilmente vai chegar ao break-even.
Portanto, para essa sensação de flop, mas queres saber o mais extraordinário? É que foi a melhor estreia da saga Mad Max. Ou seja, este filme teve mais público nas salas de cinema. Este fim de semana. Neste fim de semana. A questão é que este filme acabou por ter mais público nas salas de cinema do que a estreia da Estrada da Fúria. Ou seja, de toda a série Mad Max, este foi aquele que conseguiu levar mais público ao cinema. O interessante agora é quantas semanas é que conseguimos manter isto nas salas de cinema, porque hoje em dia há um turnover muito Isso podia dar outra conversa, porque tem muito a ver com aquilo que são as tendências de bilheteira nos Estados Unidos, e depois de toda a euforia e histeria o ano passado com o Barbenheimer e até com o próprio Dune, sendo que o Dune ficou-se ali pelos 750 milhões de dólares. A tendência agora tem sido tipo descida a pique, e Hollywood está desesperada para ter outros blockbusters muito a curto prazo. Nós sabemos que vem aí o Deadpool 2, sabemos que vem aí o Deadpool 3, sabemos que vem aí 2 ou 3 filmes que são... muito entusiasmada com Deadpool, mas não vamos entrar nisso, que a pessoa depois ainda não falta, se concentra. Ainda falta um tempinho. E isto é uma tendência e está a ser alvo de uma análise muito mais profunda. O que eu digo é que o Mad Max, o perfil de filme de Mad Max, e podemos só nos reportar à Estrada da Fúria, que é o mais recente, não é o estilo de filme de levar blockbuster e toda a gente... Aquilo é um filme quase de culto, é uma saga de culto. Para mim, o Mad Max é para um determinado tipo de público. Existe o género ação noir, é que faz lembrar assim um bocadinho, sabes? É um filme de ação, mas... não é bem, não é? Não é aquela pastilha elástica ação. Eu nunca esperei que o Furiosa, de repente, fosse um filme, a não ser que houvesse um fenómeno de popularidade que às vezes nós não percebemos, nem controlamos, mas podia ser um filme que poderia estourar com o box office. Não estourou. Mas também não me parece que seja essa a obrigação do filme. O filme é um filme de culto. E como digo, é um filme que levou mais público às salas de cinema em toda a saga, no fim de semana de estreia, em toda a saga de Mad Max. Portanto, não se deixem levar um bocado por esta... porque estão a sair muitos posts e coisas que o filme não fez, não aconteceu, flopou. Não, que hoje em dia vocês já deviam saber que extraordinário. Críticas por estas coisas. É um filme extraordinário e vale mesmo a pena, lá está, de ser consumido. E garanto-vos uma coisa, vocês vão ver este filme ao cinema e vão chegar a casa e vão ver o Estrada da Fúria. Se tiverem com tempo. Porque é essa mesmo literalmente a vontade com que tu sais do filme. Ok, e acho que sim. Eu fui, pelo menos agora, eu já estava com vontade de ver o filme, mas agora quero mesmo garantir que vou ver em IMAX, sim. Porque sei que vale a pena. E é assim, a Anya Taylor-Joy, todas as apostas que vão ser feitas sobre esta artista, eu acho que estão a ser... Duas curiosidades acerca... E depois passamos aqui à Rita, que coitadinha está a levar com esta seca. A Anya Taylor-Joy, ela anda de moto e de carro e faz grandes acrobacias, especialmente com o carro, durante o filme. Não tem a carta. Portanto, a primeira experiência dela a aprender a conduzir foi esta. Não, ela guiou o caminhão, que é Furiosa, não é? Pronto, imagina. E a outra, ela teve momentos em que o próprio George Miller disse: ai rapariga, como é que tu te foste lembrar disso, que é tão dark? Imagina. Sim. Portanto, só para nos deixar mais entusiasmados, porque ela tem um passado de terror, não é? Sim. Salvo seja, e ela fez muitos filmes de terror no início da sua carreira. Eu digo-te uma coisa, é assim, 2/3 do filme são Anya Taylor-Joy, porque o primeiro terço é uma outra atriz que faz. Que é ela enquanto criança. E a evolução está excelente, está perfeita. Mas ela puxou essa costela dos filmes de terror, porque há de facto sequências onde tu tens a personagem só em grande plano e o olhar dela é uma coisa... poderosa. Pá, tu sentes mesmo a fúria e a sede de vingança que está naquela expressão. Meu Deus! Sim, sim. Aliás, uma coisa... Lá está outra coisa. George Miller chegou-lhe a dizer que ela só tem... Isto já tem sido comentado. Tem para aí 30 frases de texto durante o filme. Pouquíssimo. Porque George Miller, uma das indicações que lhe deu foi olhos. Sim. Interpreta com os olhos. E, portanto, até admite que a nível de realização haja muitos planos nesse sentido. Sim. Isto é o tipo de filmes que até te entusiasma, fazes de vez em quando à vontade. Mas vou. Até porque a Anya é o hall pass do Guilherme. Portanto, se a Anya um dia chegasse e dissesse... Só tem um? Não, nós temos vários. Mas pronto, este agora, no momento, é aquela que precisamente pelo passado de filmes de terror, que o Guilherme adora. Sim. E então já a conhece há muitos anos e é apaixonadíssimo por ela. Portanto, se a Anya um dia chegar e disser eu quero dar umas voltas com o seu marido, eu vou ter de deixar. Eu vou ter que perguntar, diz-me um teu. Eu tenho vários. Só basta um. Basta um.
Queremos atores, queremos o que tu quiseres querer. Vai mudando muito, sabes? Se fosse hoje. Se fosse hoje, por exemplo, eu ter-te dito Harry Styles há uns tempos, mas ele agora com esta coisa do cabelo perdeu-me um bocadinho. Pois. Isto é assim, a lista da Rita, de repente a pessoa pode tanto cair. estás como não estás, sabes? É amigos, muito... Não é fácil. Isto é um mercado difícil. É um mercado muito difícil. Mas não, vou manter-me com o Harry Styles, pronto, coitadinho. Ele merece. E é um rapaz jovem e bonito. E... Também uma pessoa precisa, não é? Também faz parte. Olha, já agora, deixa-me só aqui abrir um parênteses, Sim. porque estávamos aqui a falar desta sensação de flop que caiu sobre Furiosa, mas que eu acho que é completamente uma coisa... Mas já percebi que tem muito a ver com... É neste fim de semana em particular. Sim, foi neste fim de semana em particular. Teve então mais sucesso que o próprio porque todas as expectativas seriam este fim de semana... Qual é que eu acho que George Miller está-se um bocado a mar. Não, claro, já é idade, quer dizer, já há um bocadinho, sim. tipo... E o filme é bom, o filme não falha em nada, ok? Simplesmente o público, por razões várias, não foi ao cinema este fim de semana, que tradicionalmente, normalmente vai ao cinema. Mas estávamos a falar em flops. Agora, o que, entretanto, esta semana eu fui descobrindo é que o que se está, neste momento, a montar em termos de flop é a tour do Justin Timberlake. Que, para além de não estar a vender os bilhetes, nem estavam a escutar, a semana passada, sim, tu e o Tiago. O mais curioso é que neste momento já surge quase praticamente dado como certo que vão ser muitas datas canceladas. Quem também está a ter algumas dificuldades é a própria Jennifer Lopez. Mas pronto, não vamos... Então, próxima semana falamos podemos falar sobre isso depois na próxima perceived semana. Flops, porque na realidade... Se calhar não é bem assim, tal como estávamos a ver agora com o próprio Mad Max, com a própria Furiosa, desculpem. Vamos então agora falar finalmente onde está. Sobre este livro. Está aí. Temos aqui o segundo livro. Segundo romance, assim. porque é o terceiro livro da nossa Rita da Nova. Quando os rios se cruzam. Todo ele ficção, mas inspirado em algumas experiências da própria autora. Mais ou menos. Eu acho que a única coisa que tem de semelhante comigo, com a minha vida, é o facto da personagem principal fazer Erasmus em Turim. A partir daí é tudo ficcionado. Pronto. Olha, uma coisa que eu gostei muito, eu ainda não li o livro, mas na preparação desta entrevista, foi de perceber que um dos fios contores, e eu sei, vi pelas tuas redes, que tens algumas ideias que permeiam o livro, é da amizade feminina. Sim. Há alguma razão para neste momento na tua vida ter sentido que era esta a história que querias contar? A história não é só... Ou seja, eu diria que a questão da amizade feminina surgiu quando eu já estava a escrever o livro, e acho que surgiu porque eu penso muito nesta ideia de fazer amigas ao longo da vida. Quando tu és nova é muito fácil fazer uma amiga, não é? Olha, por exemplo, eu gosto de Taylor Swift, tu gostas de Taylor Swift, somos amigas. Vamos ser amigas para sempre. Somos dispostas a mais... pessoas, grupos, não é? E mais pessoas. Assim. Mas é muito fácil. Olha, gostas de roxo, eu gosto de roxo. Então pronto, vamos ser as melhores amigas a partir de agora. Também a nível pessoal, não é? É preciso pouco, quase. É quase, olha, eu gosto de ti, tu gostas de mim, queres ser minha amiga, vamos ser amigas. Quando somos crianças... Rimos das mesmas piadas. É muito fácil. Na realidade é bom até ao longo da vida. Sim. Se rirmos das mesmas piadas já está ok. Mas à medida que tu cresces é muito mais difícil fazer amigos, vou dizer amigos em geral, mas eu diria que a amizade feminina é um tema que me interessa só porque, primeiro, não é tão explorado assim. Tu tens algumas autoras mais, eu diria que não são clássicas, mas serão clássicas daqui a uns tempos. Tens a Helena Ferrante, cujo o centro da obra dela, ou pelo menos da tetralogia da Amiga Genial, é esta a ideia de amizade feminina e de uma amizade feminina que acompanha ao longo da vida, não é? Aqui o que eu quis mais explorar foi a ideia de tu, com 20 anos, na casa dos 20, fazeres uma amizade do nada. Sobretudo quando não tens muito histórico de amigos, porque és uma pessoa mais solitária ou porque não, é um bocadinho mais difícil para ti fazer amigos. E para mim é interessante esta ideia de o que é que aproxima as mulheres umas das outras e muitas vezes a dificuldade de comunicação que nós temos umas com as outras. Em qualquer fase da vida ou aí já estás a pensar um bocadinho? Eu diria especificamente nesta fase a partir dos 20 anos, quando tu já és adulta e é suposto saberes o que é que queres da tua vida. Toda a gente é suposto saber o que é que quer da vida, mas é muito difícil comunicares e dizeres eu não sei. A não ser que seja uma amizade que seja muito sólida. A vulnerabilidade do eu não sei. Sim, e acho que não é fácil para as mulheres serem vulneráveis umas com as outras, apesar de parecer que somos.
Sobretudo quando estás a fazer uma amizade do zero. Não estou a dizer quando já tens essa amizade E obviamente que é fácil tu partilhares qualquer coisa na casa de banho, não sei, encontras uma rapariga na casa de banho, não a conheces, não sei o quê, tens, sei lá... Não é a vulnerabilidade, se calhar no sentido em que estamos aqui a falar. Não é essa ideia. Estava uma conversa só à volta disto, mas vamos nos centrar no livro. Mas não é esse o tema do livro, na realidade. O tema do livro é a nossa construção de identidade e o papel que os lugares têm nessa construção, no sentido em que tu, quando vais para um sítio novo, és uma pessoa diferente. Seja esse sítio novo uma viagem, seja esse sítio novo ir morar para fora, seja esse sítio novo um trabalho novo onde ninguém te conhece, tu és outra pessoa e há partes da tua personalidade que mudam e há coisas que tu, quer que faças de propósito ou não, vais mudar em ti e vais explorar coisas que não exploravas antes e vais... Seja consciente ou inconsciente, sim, é mesmo isso. Porque à medida que falo cada vez mais deste livro, costumo sempre dizer esta frase, que é a ideia de nós infelizmente só vivemos uma vez, não é? Até ver. Só vivemos uma vez. Até ver. Eu hoje em não dia sabemos. já não ponho a mão no fogo. Pois é isso. Assim, pelo que sei até agora, vou contar que é a única experiência que tenho nesta vida, ou neste mundo, ou nesta... seja simulação, seja o que for, o que vocês quiserem chamar. Mas a realidade é que nós podemos sempre reinventar partes de nós, não é? Nestas pequenas coisas, sobretudo. Não significa que estejamos sempre de 10 em 10 anos a mudar a vida radicalmente, mas tu podes ir mudando e podes ir descobrindo coisas sobre ti. E muitas vezes tu só descobres isso quando dás por ti sozinha. Sabes que eu achei muito engraçado porque eu vi-te a comentar sobre isto noutra entrevista que deste. E fez-me lembrar, eu com 15 anos... mudei completamente de sítio, porque saí de Vila Nova de Poiares, vim para Lisboa, como parte do meu percurso não só académico, mas também profissional. E a verdade é que mesmo na altura, aos 15 anos, eu senti, tenho uma oportunidade para me reinventar, quase. Porque às vezes até as preconceções das pessoas que já nos conhecem influenciam quem nós depois somos naquele ambiente. E começando uma realidade nova, de repente podemos... Tu livras-te disso, não é? Sim, exatamente. Sim, no caso aqui deste livro, por exemplo, tens a Leonor, que é a protagonista, e ela vem de uma situação familiar muito controladora. Ela é filha de uma mãe narcisista. E eu digo isto com todas as palavras, porque eu pesquisei muito sobre mães narcisistas para conseguir desenhar esta mãe com um dos 5 ou 6 perfis de mães narcisistas. Percebi durante a minha pesquisa que existe todo um leque. Mas pronto. E portanto ela vive numa situação de controle extremo. E este controlo é um controlo meio injustificado, não é? Mas ela sente que tem de ser certinha, que tem de corresponder às expectativas que a família tem para ela. E é isso, quando tu, de repente, as expectativas das pessoas aparecem-te por Skype ou por chamada de vez em quando. Estás mais livre. Ou por e-mail. É fácil ignorar, não é? É fechar o computador, é não abrir o e-mail. E tu, de repente, podes começar a explorar coisas que se calhar não explorarias junto das pessoas que te conhecem. Isso é muito interessante, nós pensarmos, não é? Como é que nós nos reinventamos, como é que nós exploramos e que consequências é que vêm daí. Podem ser boas, como são muitas deste livro, ou podem ser más, como também são outras tantas deste livro, que agora não vou dizer porque senão... Óbvio. Estás a spoiler, claro. Spoilerei a história. Olha, tu partilhaste que foi um bocadinho mais difícil a escrita deste livro do que do primeiro, mesmo assim. Sim. Foi muito difícil porque aconteceram duas coisas. A primeira foi que eu estava a divulgar o primeiro quando estava a escrever o segundo. E não desejo isso a ninguém. Acho que autores que conseguem fazê-lo são incríveis, mas eu não estava a conseguir fazer. Eu estava já com esta história na cabeça quando estava a escrever o primeiro, portanto foi ali um processo de tu agora não vais existir na minha cabeça, vais ter de ir para uma gaveta e depois eu penso em ti e isso consegui fazer bem, mas depois a partir do momento em que estou a andar pelo país, a falar sobre as coisas que faltam, que é o meu primeiro romance, mas já tenho coisas escritas deste, minha cabeça já só está aqui, já não está no outro. E então esta gestão de falar de uma coisa, mas estar constantemente a pensar noutra e a produzir outra, não é fácil de fazer. É quase esquizofrénico, imagino. É um pouco. Porque uma pessoa, imagino que tenhas que entrar um bocadinho às vezes na pele das personagens e de repente estás em dois exemplo, mundos. eu já estava a escrever esta personagem, que parecendo que não é bastante diferente da primeira, e as pessoas perguntavam, então, e a Ana Luís, que é a personagem do primeiro livro, o que é que ela faria, ou o que é que ela sentiria? E o meu instinto vinha para aqui. E eu pensava, estava a pensar noutra pessoa, essa faria, é duro. E depois, porque há expectativas, não é? E eu vou dizer que nos álbuns, costuma-se dizer que o sophomore album das bandas normalmente não corre tão bem, exatamente sim, por causa das expectativas. E no meu caso, não é só as expectativas das pessoas, eu consigo lidar muito bem com as expectativas das pessoas, eram as minhas expectativas. As minhas expectativas relativamente àquilo que devia ser a facilidade de escrever um segundo livro, porque eu já tinha passado pelo primeiro.
Mas depois percebi que isso não funciona assim. Cada livro tem um processo e acho que diria que os primeiros 20% de escrita de um livro são descobrir qual é o processo. E ninguém te diz qual é. Tens tudo de descobrir sozinha. É assustador. Frustrante às vezes. Frustrante porque agora a minha cabeça, por exemplo, para o terceiro já vive em post-its de várias cores, sabes? Já estamos nesse processo. Ela já está a trabalhar no terceiro. Já nem a minha editora deixava que eu trabalhasse. Quando os rios se cruzam, é uma afirmação da tua veia de romancista que veio para ficar. Sim, eu espero que sim. Isto é o que eu quero fazer da vida, já é desde sempre. Claro que depois descobri no caminho outras coisas que eu adoro fazer e que faço com todo o gosto, mas escrever romances, escrever ficção é aquilo que eu quero fazer. Portanto, enquanto me continuarem a ler, eu continuarei a escrever. Olha, gostavas que um dos teus livros se transformasse num filme? Este daria. Sim. Acho que tem... Primeiro porque passado em Turim... O chato é ter que ser gravado em Turim. Que chatice! Pronto. Chatice, não é? Não é chatice termos de ir a Turim. Lá, só para, não sei, fazer uma entrevista, uma reportagem. Sim, exato, sim. Tenho tantas saudades de ir à Itália. Mas eu ia te perguntar sobre isso, que é a tua escrita... tu dás muito atenção ao detalhe e nomeadamente ao ambiente que rodeiam as personagens, e aqui neste caso era um ambiente que tu tinhas presente na tua cabeça, pela tua experiência lá, e isso também te ajuda de alguma maneira a criar imagens cinematográficas quando estás a escrever, ou seja... Eu não penso muito nisso, ou seja, eu quando escrevo não penso que grande imagem que isto vai ser. Acho que depois acaba, ou que poderia dar, mas acho que acaba a transformar-se, acho que mais neste caso do que no primeiro. No primeiro nós estamos dentro da cabeça de uma personagem quase o tempo todo. É mais difícil transportar isso para imagens. Neste, acho que Turim fez o trabalho por mim, honestamente. E como tens uma protagonista que chega a um sítio que não conhece, completamente sozinha, e de repente está com ela própria a tomar atenção ao que está à volta, acho que é mais fácil criar essas imagens porque ela está a descobrir tudo de novo com o leitor. Isso foi uma coisa que eu quis muito que acontecesse, que a Leonor fosse descobrindo as coisas e que o leitor fosse descobrindo com ela, não é? Quase como se o leitor também chegasse de autocarro vinda de Milão, que olhasse e percebesse assim, isto tem muitas fábricas quando nós estamos a entrar, se calhar isto vai ser horrível, e depois entram mesmo na cidade e pensam, não, isto afinal vai ser incrível porque a cidade é linda, e esta descoberta constante, e daí eu querer fazer vários paralelismos entre a maneira como a Leonor se sentia e a maneira como a cidade se representava. Ela acompanha, por exemplo, há uma altura, que foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu estive lá, que é na segunda-feira, depois da Páscoa, tudo fecha. Eu não sabia, cá isso não acontece. Não acontece. Temos o domingo de Páscoa e depois a segunda-feira a vida segue como normal, mas lá eles têm um segundo feriado, que é a Pascueta, que é basicamente também... Ninguém faz nada. É quase uma espécie de Boxing Day dos italianos. Eu ia dizer isso. Conhecendo os italianos, é para comer. É para comer. Sobretudo, é para juntar as famílias. Sim. E então, nessa altura, a Leonor, por exemplo, está a passar uma fase mais difícil. Não vou dizer porquê. E ela quase que faz esse paralelismo. De repente, então, a cidade também se fechou para mim. Ou seja, está tudo fechado. Ou seja, eu não consigo aceder... quis muito que a Leonor tivesse quase esta relação simbiótica com a cidade, em que ela já não percebe se é ela que vê coisas na cidade ou se é a cidade que a influencia. Há aqui esta mistura. E por isso é que eu acho que o livro se torna tão visual, tão cinematográfico. É porque eu acho que Turim fez o trabalho todo por mim. E Turim, de alguma maneira, e a tua experiência em Turim também te moldou enquanto personalidade, não é? Para aquilo que depois tu vais fazer a seguir, não é? O que tu vais fazer a seguir passa muito por aquela evolução que tu tiveste em Turim enquanto persona, não é? Porque é aquilo que tu dizes, quando tu sais fora da tua zona de conforto e partes para um sítio que não conheces, vem ao de cima características da tua personalidade que tu nem sabias que tinhas. Sim, não é? Eu menti há bocado, porque não me lembrei, mas há logo um momento inicial da chegada da Leonor a Turim, um momento em que ela chega à casa que alugou e percebe que a casa não é a casa que ela alugou, o quarto, ou seja, não é o quarto que ela arrendou. As fotografias não... Não, ou seja, isto não tem nada a ver, é um buraco autêntico e aquela pessoa, não, eu não arrendei este quarto, eu tenho aqui as provas, eu não arrendei isto. E o rapaz diz, olha, isto não é nada. Portanto, agora vais ter de fazer à vida. E isso aconteceu-me, mas mais ou menos. Eu, quando cheguei, a casa que eu tinha apalavrado para arrendar não existia. E o número não existia. Fraude. Fraude autêntica. E lá está, foi o primeiro... Eu lembro-me perfeitamente de eu ter chegado... Ok, no teu caso tu não tinhas mesmo onde ficar.
Plano B, zero. Zero plano B. E eu cheguei, tinha 2 malas enormes, mais uma mochila, estava um frio de rachar, porque fevereiro em Turim tem neve ainda. Claro. E eu, bem, já foi giro vir até aqui ou não? Se calhar agora vou voltar para casa. Eu lembro-me que tive esta sensação durante 2 segundos. Eu vou voltar para trás. Vou voltar para trás também. Pronto, já vim. É giro. Foi giro vir aqui, agora vou voltar para trás. Mas depois logo a seguir pensei, voltar para trás coisa nenhuma. Vais arranjar um sítio onde ficar e a tua família só vai descobrir que não tens casa quando tu já tiveres um sítio para ficar. E foi isso que aconteceu. E então eu acho que é esta constante, eu vou voltar para trás de rabo entre as pernas. É um momento de emancipação total, não é? E acho que... Eu acho que é tirar-te... Sabes aqueles passarinhos que para aprender a voar os pais atiram-nos de um penhasco abaixo? Sim. Foi isso, mas autoimposto, não é? E sim, foi definitivamente formativo na minha personalidade porque eu não tinha feito aquilo que a Luísa fez, por exemplo, de sair do sítio onde morava e vir estudar para outra cidade. Eu nasci em Lisboa, fiz a faculdade em Lisboa... Ou seja, não tive isso e de repente estou num país cuja língua arranho apenas porque só tirei um curso de rápido para arranhar, onde eles mal falam inglês e de repente, olha, não tens casa, arranja-te. E acho que isso é muito interessante, tu passares por estas experiências e acho que definitivamente que formam aquilo que nós são somos. as melhores. Parece que quando as coisas, bom, sem ser grave, não é? Mas quando as coisas não correm muito bem, nós temos que nos safar, são as melhores histórias. Tiras mais proveito, que é para ti, em termos de experiência, e tiras mais prazer porque tens o sabor da conquista, não é? Porque ultrapassaste uma dificuldade por ti próprio. É? Por isso é que eu diria que toda a gente devia fazer Erasmus. Toda a gente que tem essa oportunidade, que tem essa possibilidade, acho que Erasmus é mesmo, independentemente de terem vindo estudar para Lisboa e serem de outro sítio ou ao contrário, Erasmus muda mesmo, eu acho que é aquilo que nós somos. Até porque também tem a componente depois cultural de outro país. Sim. Giro era... malta que vai para Turim agora fazer Erasmus. Levar o meu livro. Levar o teu livro. Queremos fotografias. Não, já tenho fotografias de pessoas em Turim com o meu livro. Excelente. Pessoas que foram viajar para lá e mandaram. E montes de pessoas a comprar viagem para Turim depois de ler o meu livro, que é uma coisa que eu fico super. Sim. Portanto, por acaso, Turim nunca foi. O turismo de Turim tem de me agradecer. Pois é. Boa. Onde é que está a minha parte? TAP. Não há voos diretos pela TAP. Não há voos diretos pela TAP. Não há. Já houve, já não há. Eu estou a trabalhar para isso. No fundo, eu estou a trabalhar para que façam novamente a rota Lisboa-Turim. Já não há. Mas fico muito contente que as pessoas tenham vontade de conhecer Turim, porque lá está, como tu disseste, não conheces, não é? A maioria das pessoas não conhece Turim. Talvez as pessoas que conheçam Turim têm que ver com os Juventus, provavelmente, porque conhecem. Certo. E portanto saberão, ou já terão ido a Turim ver algum jogo de uma equipa portuguesa. Exato. Pronto, normalmente é isso, mas depois também ficam sempre na periferia, porque o estádio é na periferia, portanto não vão conhecer o centro. Então um dos meus objetivos também foi... Os estádios são no meio da cidade. Exato. O meu grande objetivo também foi um bocadinho... E aquele estereótipo do italiano faz match com a nossa imaginária? Faz com a diferença de que no norte eles são muito mais snobs do que no sul. No sul é o italiano simpático, mas ao mesmo tempo também mais bruto. Meio labrego até. Eu vou dizer esta palavra porque é verdade. Porque é verdade, tu olhas, eles não têm muito gosto na maneira como se apresentam ao mundo. Mas no norte... O cinema já retratou muito bem isso em muitos filmes, não é? Mas no norte, o que é que acontece? No norte eles são muito snobs porque eu diria que grande parte da riqueza do país vem do norte. Certo. E Turim foi a primeira capital italiana. Então eles têm ali um bocado aquela ideia e ainda por cima é muito perto de França, portanto eu acho que eles cheiram ali um bocadinho do ar francês e aquilo vem ali uma mostarda ao nariz e eles ficam assim um bocadinho mais empinados, mas portanto em Turim estava aqui a ver mas mais próximo que eu já tinha estado. A proximidade com a Europa, não é? Se bem que a Itália faz parte da Europa, não é? Mas tu tens o sul da Europa, o sul da Itália, não é? Que está isolada, não faz fronteira com nenhum país, não é? Tipo, e Turim já está perto da zona onde de facto a fronteira italiana faz fronteira com alguns países. É muito fácil diz ali para a França, diz ali para a Suíça, portanto os Alpes estão relativamente perto. Aliás, eu fui quando estive lá em Erasmus, fartamente passear ali pelo norte, que é lindíssimo e é uma zona que as pessoas também não conhecem tão bem. Por acaso já andei aqui perto, mas não perto o suficiente. Pois. Sim. Foste a Milão, provavelmente. Sim, Veneza. E depois eu cheguei a ir aos Alpes. Isto interessa-vos imenso, não é? Portanto, mas foi para outro, porque vi em Brecha e tudo mais, mas que não é mesmo. Perto. Então, e agora falando um bocadinho no teu
voltar um bocadinho aqui ao teu trabalho enquanto escritora, tu não dedicas 100% do teu dia à escrita, certo? Não, tu tens imensas atividades ao mesmo tempo, que é uma coisa que quando eu te vejo nos teus posts, eu digo assim, pai, lá está. Tem todas. Não é multitasking, é uma organização de tempo milimétrica. Quase. Aliás, quando falámos para vir aqui, a primeira coisa que eu te disse foi: deixa-me só ir à minha agenda, ver se eu posso, porque. Papel, mas também Notion. Uma ferramenta incrível onde tenho o meu. Tenho tudo da minha vida, basicamente. Um dia, se me roubarem o Notion, pronto, levam tudo. Ela não vai aparecer naquilo que combinou com vocês. Exato, porque levaram o Notion e eu não vou saber. Mas é muito milimétrico. Eu faço 1001 coisas, não é? Faço podcast, criação faço de conteúdos. Sim. Faço... Tens o grupo o Livra-te? O Livra-te, sim, que depois tem toda a comunidade no Discord, que é uma comunidade gigante. Nós temos já quase 2.500 pessoas no Discord. Um Discord sobre livros, que de repente é... Afinal, lê-se em Portugal, não é? Mas já falaste disso, que com o TikTok viu-se o reanimar de hábitos de leitura e agora até se tem comentado que se vê muita gente a ler em inglês e que de repente estamos todos muito preocupados. Sim, há toda uma... Pronto, isto acho que daria também toda uma conversa. Sim. Mas, sim, eu infelizmente não dedico o meu tempo a Mas isso faz parte da tua personalidade, ou seja, tu literalmente não és capaz de estar sossegada? Eu sou, parece é que não. Ou seja... Eu já senti muita culpa de estar no sofá, por exemplo. Só tens 4 gatos. Ninguém que tem 4 gatos... consegue não estar no sofá. É verdade. Sim. Até porque os meus gatos, não sei como é que é a tua experiência, mas os meus gatos vêm-me chamar para ir para o sofá. Sim. É tipo, boa. Miau, miau. Havia uma hora que ela começava... Miau, 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 miau. Então, sim, então, como é que é? Eu preciso de ti para estar no sofá. Faz parte da minha personalidade porque eu estou sempre a pensar em coisas novas e diferentes para fazer. Mas confesso que em momento de escrita de livro eu tento fazer menos coisas, porque sinto que preciso de mais... de vazio para criar, não é? Eu acho que estamos a perder isso. É normal, não é? Visto a quantidade de estímulos e até coisas que nós de repente temos a oportunidade para fazer e queremos aproveitar. Mas quer dizer, eu acho que a criatividade pede um bocadinho de nada, não é? De aborrecimento, sim, sem dúvida. Eu, quando escrevo livros, gosto de dedicar a manhã toda só à escrita de livros. Ou seja, à tarde fica dedicada a outras coisas. Beber um chá. Sim. Não é? Tratar das plantas. Sim. Não é? Sim, eu costumo dizer que não há bem bloqueio de escrita, porque quando tu estás bloqueada na escrita, se tu fores fazer uma coisa completamente mecânica... Mecânica, exato. Regar plantas... tomar banho, dobrar meias, fazer um chá, arrumar a louça. Dobrar meias é incrível. Dobrar meias é ótimo. Coisas que tu, na realidade, não vais estar a ocupar muito cérebro. Vocês as duas são fãs de dobrar meias? Não é ser isso. fã. O facto de ser algo mecânico, que não está a ativar muito aqui em cima, mas que te está a manter ativo, então a culpa não chega a entrar. Porque eu estou a fazer coisas, mas o cérebro não está. Ou seja, é uma desculpa para procrastinar, não é? Basicamente. Há um reset. Porque de repente já não estás a pensar naquilo. E as ideias surgem, aparecem. As minhas melhores ideias vêm sempre no banho, quando estou a conduzir e quando estou a dobrar meias. Dobrar meias e regar plantas para mim resolve tudo. É incrível. Olha, numa era onde eu tenho assistido a alguns autores que dizem às vezes, não é um lamento, mas nota-se que há ali a expressão de estamos numa fase difícil para os autores de escrita e edição de livros, porque toda a gente é um bocado a olhar para nós como se nós fôssemos uma espécie em extinção, como se o simples acontecimento de pegar num livro e ler esse livro é uma coisa que se acha que se está a perder. Tu notas isso? Ou notas que e se calhar é uma percepção errada só porque as pessoas acham que de repente a multimédia que está nos telemóveis, nos tablets e os streams, as plataformas, isso tudo rouba tempo para a leitura. E atenção, mais do que tempo é atenção. Sim. Mais ou menos. Eu acho que tenho muita sorte com a comunidade de leitores que vou construindo, porque eu de facto tenho conseguido chegar às pessoas com os 2 livros, mas também ajuda muito o facto de sempre ter falado muito sobre livros em geral, não é? Ter criado uma comunidade de pessoas, senão não foi propositado, não é? Não criei esta comunidade a pensar um dia vou-vos vender a todos os meus livros. Um dia vou ser poderosa e vou influenciar. Sim, vocês vão todos comprar os meus livros, não foi nada disso. Não. Mas, de facto, as pessoas estão habituadas a ouvir-me falar de livros e eu acho que isso ajudou. Ainda assim, eu acho que
as plataformas digitais e toda a quantidade enorme que tem. Exato. Eu costumo dizer isto. Redes sociais, eu tenho uma relação um bocadinho amor-ódio, mas a verdade são ferramentas. Sim. Nós podemos usar um martelo para construir uma casa ou para dar na cabeça de alguém. É uma ferramenta. E eu acho que as redes sociais têm esse lado também. Depende de quem é que está a usar e para o que é que está a usar. E neste caso, tem potenciado também hábitos de leitura, tem criado uma comunidade em torno desse gosto que existe. Não, era isso que eu ia dizer, porque eu acho que ao contrário disso eu acho que há um escritor há 20 anos atrás não tinha essa ferramenta de quase instantaneamente de estarem a falar contigo através das redes sociais. Eu acho que duas coisas podem ser verdade simultaneamente. E é verdade. Hoje em dia é mais difícil nós termos a disciplina de desligar o Instagram e agora vou ler. É verdade. Mas também é verdade que é uma ferramenta que, bem utilizada, tem potenciado hábitos de leitura àquele que é um público que se calhar se associaria a redes sociais. Sim, e na realidade eu sinto mesmo que há um esforço maior das pessoas agora em fazer essa separação, agora vou parar um bocado de... tenho tanta fé que isso... Agora vou parar um bocado de estar a fazer um scroll infinito no Instagram e vou ler. Se calhar até põem o telefone noutra divisão. Ou se calhar reservam uma hora do dia que é aquela hora de ler. E eu tenho notado muito isso. Outra coisa que noto, e que acho que é a realidade em que vivemos, e acho que não podes fugir, é que autores que vão sobreviver são autores que utilizam as redes sociais para se promover. Nem é só autores, não é? Sim, pessoas em geral. Sim. Pessoa não existes, não estás. Não. E acho que aqui ainda é raro tu veres um autor a fazer boa promoção dos seus livros nas redes. Já vês algumas pessoas... E claro que um autor não tem de ser marketeer, não faz parte das suas competências, mas feliz ou infelizmente... Sim, mas aquela ideia mas há equipas, eu escrevo... de que te podes rodear para fazer um pouco esse trabalho contigo. Pois. Mas ainda é um bocado isso. Ainda há muitos autores que escrevem os livros e eu escrevo, darei o meu tempo à promoção ao livro, mas quem trata de promover o livro é a minha editora. Mas temos isso até, eu lembro-me de ver isso com bandas. E nem sequer era em tempo de redes sociais, às vezes era as entrevistas. Eu fiz um álbum e depois para entrevistas que chatice, tenho que falar com a imprensa. São fases e as pessoas às tantas têm que integrar que faz parte. Sim, mas eu aqui concordo com a Rita de que, de facto, os autores, se quiserem estar presentes na memória imediata, têm que trabalhar muito na comunicação que fazem através das redes sociais, por isso é uma ferramenta excelente. E encontrar formas diferentes e há, de facto, autores que conseguem muito essa proximidade. Eu sigo uma autora americana que escreve de chiclete, ou seja, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu gosto muito dos livros dela, são livros muito levezinhos para lermos quando estamos assim mais na altura que não nos apetece ler nada pesado. Chama-se Rebecca Searle e ela abre constantemente caixinhas de perguntas no Instagram e responde. Eu faço-lhe sempre perguntas, porque eu amo, faço-lhe sempre perguntas e ela responde sempre. Isso é fantástico. Isso é ótimo, não é? Eu saber que estou a poder falar com uma autora... Mais do que utilizar seguidores, é o sentido de comunidade. Sim. E voltamos à Taylor Swift. Exato. É isso, é tudo. E resume-se tudo a isso, a comunidade, eu acho. E lá está, belonging, a pertença. Sim. Tu já tens este livro, já está à venda em todas as lojas. E também em formato... Também em formato digital. E o teu filme, e o teu livro anterior também... Também em formato digital. Também em formato digital. Chegou com este. Vais estar presente na Feira do Livro? Vou sim, vou estar no dia 10 de junho, às 3 da tarde. Bem, dia de Portugal. Sim. A conversar com o Álvaro Cúria, que é autor de um livro chamado Filhos da Chuva. Nós somos os dois da mesma editora e vamos estar lá os dois numa conversa na Praça Amarela, creio, a conversar sobre como escrever e publicar o primeiro livro, porque ele também publicou recentemente o primeiro. E depois, às 4h30, dou sessão de autógrafos. E depois, no dia 16, é a mesma lógica, 3 da tarde, estou à conversa com a Lorena Portela, que é uma autora brasileira de um livro chamado O Primeiro Eu Tive de Morrer, que foi editado recentemente também pela minha editora, pelo menos escrito. E às 4h30 estarei novamente em sessão de autógrafos. No dia 10, o Guilherme também está lá. Pronto, ficam com essa informação, se quiserem. Se for importante. E para quem já acabou de ler este livro, vai esperar muito pelo próximo. Eu sei que já disseste aqui, estás a escrever o próximo, mas em termos temporais... já estás a pressionar, vive no presente. Não, pode ter na ideia, se calhar no próximo ano ou daqui a 2 anos. Sim, no próximo ano, certamente. No próximo ano, certamente, vamos ter um novo livro. Não posso dizer meses porque ainda não vai depender da escrita, mas no próximo ano, certamente. Está a promover agora este. Está outra vez a viver na esquizofrenia. Muito bem. Se por acaso não apanharam todas estas informações, quando é que vão poder estar com a Rita na Feira do Livro? Essa informação está no teu Instagram? Está no meu Instagram, num destaquezinho chamado Datas. Datas, fácil. Rita da Nova no Instagram. Feira do Livro que abriu dia 29, portanto esta semana, vai estar até dia 16 de junho.
no local do costume, não é? A maior edição de sempre. Pombal, e que tem a programação toda já completa no site da própria Feira do Livro. Okay? Sim. Portanto, Não é um bocadinho, não é? É um bocadinho contraditório estar a falar de as pessoas já não leem e estamos muito preocupados com isto, mas depois temos a maior edição de sempre da Feira do Livro. Eu acho que o mercado editorial em Portugal está a crescer. O ano passado foi uma loucura, não é? Segundo o que li, os dias tiveram imensa gente na feira durante o período todo, não é? Com N apresentações de livros, acho que foi E até que a própria organização está cada vez mais interessante, não só nos temas e na forma como promovem os livros. Muito bem, eu acho que é daquelas coisas em Lisboa, sempre tem a minha semana de Natal. Semana não, quinzena de Natal é quase, sim. Rita, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Teres vindo e por todas as conversas, porque eu acho que depois, se fosse possível, estávamos aqui até de manhã. Sugestões. É muito rápido, malta. Aproveitando que é o fim de semana do Dia da Criança, quis trazer aqui 2 sugestões ligadas exatamente com as nossas pequenas criaturas de 2 patas. Desculpa, acho que... Pronto. Não tem mal. Uma delas é o If, Amigos Imaginários. Eu fui ver esta semana. O que é que eu achei do filme? Muito rapidamente. É um filme que tem um conceito incrível, a ideia de que amigos imaginários, quando as crianças crescem, deixaram de ter uma criança e agora querem outra criança para poderem acompanhar e apoiar. Um conceito muito original, aliás, John Krasinski, criador também deste filme, já nos tinha mostrado o que ele era capaz com A Quiet Place. No entanto, eu acho que tinha imenso potencial este conceito, ficou-se pelo fofo. Mas, para um filme com a família toda, fofo é bom. Fofo é bom e eu gostei na mesma de ir ver, se calhar iria com a expectativa muito em cima, até porque a nível de elencos, especialmente de vozes, mas a nível de elenco de comédia, está lá a nata da nata e, portanto, aproveitem. E, finalmente, querem fazer aqui um plano, porque a pessoa esqueceu-se. Um livrinho também, infantil, que eu trouxe aqui, é da Filipa Galrão e da Catarina Pedro, editado pela Aurora. É um livro muito interessante para os mais pequenos, está ali na imagem. Acho que é um livro que desafia os mais pequenos a verem as coisas de perspectivas diferentes e como isso também depois pode alargar um bocadinho a forma como vemos o mundo e os rótulos a que nos habituámos, mas desafiar um bocadinho esses rótulos. Acho que é muito interessante. As ilustrações são lindíssimas. Está-me a faltar aqui o nome da ilustradora, mas eu descubro num instantinho. Então, olha, enquanto aqui. tentas... É Paula Delacave. E é muito interessante porque mistura fotografias de familiares das autoras com, lá está, com a parte ilustrada. E é muito giro porque depois até o imaginário criado, quer dizer, vais-me lembrar a minha infância, portanto estamos a falar já há algum tempo. Portanto, olhem, recomendo muito e depois a ilustração é muito simples, na verdade, mesmo crianças muito novas vão gostar muito porque graficamente apela imenso, mesmo aos mais pequenos, que depois às tantas estão a virar as coisas ao contrário e tal. Está cheio de pormenores e de coisas para descobrir. Aproveitem. Muito bem. Então, o tempo está ótimo. Estamos aqui numa antecipação de verão fabulosa. Portanto, está calor. Eu sugiro já amanhã Jardins de Belém, FNAC Live. Okay. FNAC Live, mais uma edição deste festival FNAC que tem só boas particularidades, a principal das quais é gratuito, portanto a família pode ir toda assistir a este festival, muito bem organizado pela FNAC. Acho que eles dizem que são o primeiro pontapé de saída para a season dos festivais, entretanto o North Festival já aconteceu. Vocês viram a Nelly Furtado? Algumas imagens do concerto da Nelly Furtado? Fiquei chocado. Mas esteve em grande. Não chocado porque a imagem que eu tinha da Nelly Furtado e aquilo que é hoje a Nelly Furtado mudou radicalmente. Não foi a melhor. Não, fiquei chocado. Sim. Não, fiquei chocado porque o imaginário que eu tinha na minha cabeça de repente foi confrontado com a realidade e assim de repente. Visto algumas coisas. Sim. Mas pronto, mas voltando aqui ao FNAC Live, nós vamos ter uma programação super interessante, alguns nomes que eu acho que não devem
devem perder. Por exemplo, o Carlos Sanches, a Sul, vão tocar durante a tarde, a Inês Apenas, que vai tocar às 8h30 da noite, o Snap e a Lucival, que são nomes, todos eles, da música emergente portuguesa. Eu destaco aqui a Inês Apenas. E também já os consagrados, e eu posso dar aqui o alinhamento. A Lena D'Água, que começa o seu concerto às 4h30 da tarde, o Pedro Brunhosa às 18h, Cara de Espelho pelas 19h30, Jorge Palma às 21h, The Legendary Tiger Man às 22h30 e a noite não podia fechar da melhor forma com o Chico da Tina a partir da meia-noite. Portanto, uma tarde-noite fantástica nos Jardins de Belém, com um bom tempo e um bom concerto, e isto é de facto um excelente programa para este fim de semana. E já deixei aqui também a Feira do Livro, portanto, que já está aberta. O próprio Furiosa também está aqui já como sugestão. O Furiosa. E termino com o facto de... já agora posso dar aqui uma informação que eu acho que é importante sobre a Feira do Livro. De segunda à quinta-feira a feira abre ao meio-dia. Está aberta até às 10 da noite. Aos sábados e domingos abre às 10 da manhã. E vai até cerca das 10 ou 10h30 da noite em termos de abertura, o que é de facto um período bastante grande para a feira e para todos poderem deslocar lá tranquilamente. Não é fácil aos fins de semana. Durante esta semana estreia na Disney Plus uma das séries mais aguardadas deste ano, The Acolyte. Portanto, é uma série que nos faz regressar novamente ao universo Star Wars. Isto é uma história Star Wars. Esta história acontece 100 anos antes de tudo o que nós conhecemos do Star Wars até hoje. Portanto, acontece 100 anos antes da Ameaça Fantasma e basicamente segue um bocadinho aquilo que aconteceu aos Jedi? Não é? Aquilo segue um bocadinho aquele storytelling que o Star Wars ao longo de todas as suas histórias nos tem contado. Portanto, acompanha duas personagens que vão investigar uma série de crimes que estão a ser cometidos e durante a sua investigação acabam por se ver confrontados com forças negras muito poderosas. Ai, não estava nada. Pronto. Destaque aqui, a série está a ser vendida um bocado com o seu próprio elenco. A Carrie-Anne Moss é uma das atrizes que vai marcar presença, se bem que ela não vai estar em toda a série, vai estar eu julgo que é 1 ou 2 episódios. Mas... Para além disso, o elenco é bastante forte e deixa aqui uma particularidade de que esta série foi desenvolvida por uma das meninas que neste momento está a crescer com enorme força em termos de criação e a quem foi entregue de facto um papel importante neste universo Star Wars, que é a Leslie Headland, que criou esta série e que teve a curiosidade de convidar os argumentistas, uma equipa de argumentistas que nunca tinha visto nada de Star Wars. Pode correr bem? Eu não sei. Eu neste momento estou a sentir os fãs que ouviram. Ou seja, agora é isso, isto é uma série os cabelos. A tremer. Escrita por uma geração que nunca viu Star Wars. Numa altura que eu também se fala do regresso, do que são aquelas pessoas com quem eu não gosto de falar. À produção destes filmes. Que eu não acredito. Acho que é um wishful thinking da Disney. Eu vi a entrevista a conversa que George Lucas deu agora em Cannes, que foi homenageado com a Palma de Ouro. Eu não achei nas palavras dele que haja assim muita vontade de regressar a este universo. Aliás, quem quiser ouvir e quem seguir um bocadinho a história do próprio George Lucas, se der ao trabalho de ver esta conversa, notará no discurso de George Lucas uma certa amargura com o que foi feito com a sua criação. Mas pronto, muito crítico de Hollywood atualmente. Ele diz que as fórmulas estão completamente gastas e que Hollywood está sempre a contar a mesma história, que precisa rapidamente se reinventar. Mas o modelo de negócio tem de ser revisto. Voltamos ali um pouco ao que estávamos a falar quando falamos da questão da Furiosa e do que está a ser considerado um flop e porque já estão a pensar porque querem outro blockbuster.
Ainda temos que repensar aqui um bocadinho como é que... Pois, não se deve... lançamentos e melhor aproveitamento em termos de diferentes plataformas e eu acho o tempo que os filmes ficam efetivamente eu acho que há aqui um erro tremendo, que é achar-se que o cinema, nomeadamente aquele que chega de Hollywood, o seu grau de sucesso é basicamente medido pelos resultados em Wall Street. E eu acho que não tem nada a ver com isso, não é? Capitalismo. Sim, eu acho que estamos longe disso e é preciso que a própria indústria do cinema lute contra isso, não é? Preciso com o mundo. Porque, de facto, se for por aí, então nós vamos ver o cinema continuar a afundar-se, porque se não houver boa criatividade, ideias novas, é muito difícil o cinema voltar a ter. De vez em quando vão acontecer os Barbenheimers, eu não tenho a menor dúvida disso. O problema é que esta concepção de cinema continua a limitar, porque às vezes pode haver conceitos originais, mas que se não são reconhecidos logo pelos decisores. Mas é que a questão é que às vezes nem se deixa... Lá está. Mas é preciso ter coragem para arriscar e eu acho que não há muito disso. Estamos quando aqui a falar estás a falar Wars. de CEOs e de pessoas que têm determinados objetivos na cabeça a conquistar e que, lá está, sem risco não há. Nós estamos aqui a falar do Star Wars e do George Lucas, que eu relembro que nos anos 70, quando ele partiu para a missão de fazer o seu Star Wars, toda a gente, nomeadamente que esteve envolvida na produção do próprio filme, até bastante... Diziam que era uma novela passada no espaço. Sim, foi altamente criticado, altamente contestado, até gozado. O que deu imenso jeito, porque a Fox abdicou dos direitos de merchandising de Star Wars e achou... E toda a gente achou que ia ser um extraordinário e gigantesco flop. E a coisa deu-se exatamente ao contrário, não é? Arriscou-se. Agora, este The Acolyte, escrito por pessoas com quem eu normalmente não gosto de falar, que são pessoas que nunca viram Star Wars, deixa-me assim um bocadinho a perspectiva de... já alguma vez viste Star Wars? Não, nunca vi nenhum episódio. Então esquece. Mas pronto. Como uma oportunidade de evangelização. Estou com alguma curiosidade em ver. Não, mas é assim, verdade seja dita, a visão de veres uma história escrita por pessoas que não cresceram, não viveram, não têm a sensação do que é ver qualquer Star Wars, nomeadamente... Mas foram ver, espero. O melhor... pode ser que traga outras coisas, porque, enfim, uma frescura. Até agora tudo o que foi feito para séries não Vamos retirar a emoção da equação e vamos fazer uma boa história. É possível, quem sabe? Tudo que até agora a Disney pôs nas séries não me deixou assim... Olha, antes da despedida, deixa-me aproveitar o que é que tu andas a ver. Olha, neste momento eu e o Guilherme andamos a ver Hacks. Ok. Que está na 3ª temporada, creio. Foi uma série que ele começou a ver sozinho, depois eu comecei a ver sozinha e agora unimos-nos os dois na 3ª temporada. E que é divertidíssima, ao mesmo tempo que está a tornar-se bastante emocional. Eu hoje, ao almoço, lacrimejei um bocadinho ali com o episódio. Fala muito sobre comédia, não é? Sobre esta diferença... Diz-me que não vês episódios no telemóvel enquanto estás a almoçar. Não. E sobre esta diferença de perspectiva sobre o que é engraçado para as gerações de hoje e o que é que era engraçado para as gerações mais antigas e este confronto de gerações. E esta 3ª temporada está a falar sobretudo de velhice. Do que é envelhecer e do que é... Tema muito importante. Sim, e do que é esta perspectiva... senti que era close to home, não é? E sobre esta ideia de como é que se envelhece bem e pronto, e também como é que se envelhece quando és uma estrela de alguma para mim área. Era todo um tema só para um episódio da Maggie. Não só o envelhecer. Sim, mas como é que uma estrela envelhece bem, não é? E também o confronto de gerações, nomeadamente em comédia. O confronto às vezes de gerações e daquilo que é considerado engraçado e onde é que estão os limites. E a sensibilidade, não é? E não podes fazer essa piada agora porque as pessoas vão achar... Fica a ideia. Pronto, Hacks. Está em que plataforma? Está na HBO, que agora é Max, não é? Max. Portanto, ok. Está dada então a sugestão aqui também da Rita. Luísa, estamos no fim, certo? Estamos no fim. Nós voltamos na próxima semana, sexta-feira. Já sabem, podem continuar a acompanhar o melhor do entretenimento nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos em mais algum sítio. TikTok e depois em direto a transmissão do nosso episódio às sextas no YouTube, na Twitch e no Spotify, no YouTube e na Twitch às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Sexta-feira.
É isto. Na próxima sexta-feira estaremos de volta. Até lá, bom fim de semana, divirtam-se e aproveitem este sol fantástico e o calor que aí está. Até para a semana.